Grande atuação do Cruzeiro para voltar como se nunca tivesse parado. Mais uma grande vitória do time no Mineirão, dessa vez um 4-1 sobre o Grêmio, em uma partida muito boa do Cruzeiro que não controlou o jogo inteiro e eu acho que nem precisa, porque o estilo do Cruzeiro não é exatamente assim, mas um time que ainda consegue fazer grandes jogos como esse que a gente viu contra o Grêmio. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, peço que você se inscreva, deixe o seu like, já deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa partida, o que você achou desse jogo do Cruzeiro, dessa grande exibição do time do Leonardo Jardim. Compartilhe esse vídeo também para mais pessoas conhecerem o canal. Você que está conhecendo agora que ainda não é inscrito, já sabe tudo, já falei. Você que já é inscrito, já está por aqui, comenta também, deixa o seu like e também compartilha para mais pessoas conhecerem então o nosso canal, porque aqui vamos falar de Cruzeiro todo dia, com análises, informações, pós-jogo, como vai ser esse vídeo de hoje. E vamos parar de enrolar e vamos direto para esse papo. Bom, o Cruzeiro entrou em campo hoje contra o Grêmio e, assim, sendo muito sincero, já antes de mais nada, eu tinha muitas dúvidas de como seria a volta do Cruzeiro da pausa, tá? Porque vendo os jogos da Vitória Cup, obviamente você fica com um pouco de dúvida assim, pô, será que esse time vai voltar muito bem? Será que é só uma questão de, era um jogo amistoso ali e tal, os caras ainda estavam, né, não estavam com o motor 100% aquecido, querendo ir para cima, e o Cruzeiro provou contra o Grêmio que, pô, não teve muito problema essa parada não até agora, e também que não era só uma fase do começo do campeonato não, porque acho que também poderia ter essa dúvida sobre o Cruzeiro. Era só uma fase do Cruzeiro ali no começo do campeonato, nessas 12 primeiras rodadas? Não, o Cruzeiro prova que contra o Grêmio, mesmo você fazendo uma parada de 2 semanas ali de férias, mais outras 2 semanas de trabalho, um mês totalizando de parada, o time volta e volta muito bem, fazendo um jogo, um resultado até melhor do que qualquer outro que o Cruzeiro tenha feito nesse Campeonato Brasileiro. Porque partida que o Cruzeiro teve uma tranquilidade, digamos assim, para ganhar, como foi contra o Grêmio, eu acho que foi contra o Sport, aquele 4, foi 4-0, né, na Ilha do Retiro. E, poxa, 3-0 com o Bahia, eu acho que o Cruzeiro não teve toda essa tranquilidade que teve contra o Grêmio. Você pode colocar o 3-0 da Copa do Brasil, mas também acho que não foi essa tranquilidade que teve contra o Grêmio, porque ali o Cruzeiro já estava classificado, né, porque tinha feito 2-0 em casa. Então, esse jogo contra o Grêmio, o Cruzeiro demonstrou uma facilidade para construir seus gols, para fazer seu resultado, como não tinha demonstrado em nenhum outro jogo, nenhuma outra partida. Então isso é um indicativo muito, muito bom. Esse ataque rápido do Cruzeiro funcionando muito bem. É um time que tem muita facilidade para construir as suas jogadas. Então o Cruzeiro faz 2 gols de bola parada, com uma jogada, né, um escanteio que acaba tendo um bate-rebate ali na área, o Lucas Silva consegue devolver, o Fabrício Bruno coloca na área, o Christian prepara e consegue ali na dividida conquistar essa bola, e o Vidalba coloca para dentro, e o outro com o Caio Jorge, numa falta cobrada pelo Matheus Pereira. A gente precisa falar dessa dupla, uma falta cobrada pelo Matheus Pereira, o Caio Jorge coloca para dentro também com uma certa facilidade ali na área para vencer os zagueiros. Uma coisa que eu falo muito e que eu bato muito na tecla sobre a bola parada do Cruzeiro, que eu ainda vejo muita ineficiência na bola parada do Cruzeiro, e eu acho isso um problema, porque o Cruzeiro não aproveita escanteios, por exemplo. É muito raro o Cruzeiro fazer um gol de escanteio. Eu acho que foram os 2 gols contra o Palmeiras, só de gol de escanteio do Cruzeiro, aí, né, nesse recorte mais recente contando o Campeonato Brasileiro. Teve um gol também na Copa do Brasil contra o Vila Nova, que foi o gol do Jonathan Jesus, mas puxando de cabeça assim, é mais isso. O Cruzeiro, que nesse jogo contra o Grêmio, a gente pode buscar aqui nas estatísticas o número de escanteios que o Cruzeiro teve. Tem que achar aqui onde é que tá, né? Não sei se eu vou achar, mas vou tentar. Aqui no SofaScore, eu não sei onde é que fica os escanteios agora. Crosses não é esse cruzamento, mas aqui, cruzamentos, 7 foi, aliás,
4 de 15. Então o Cruzeiro tentou 15 cruzamentos e acertou só 4, né? Só 4 tiveram sucesso ali de uma jogada concluída na área. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco a dificuldade do Cruzeiro em aproveitar essas chances aqui, ó. Corner kick. 6 escanteios pro Cruzeiro. Nenhum gol de escanteio, né? 6 escanteios. Então você tem ali 6 chances de fazer um gol. Então acho que o Cruzeiro poderia treinar mais para ter mais formas de conquistar pontos com escanteios. Sinto muita falta disso no Cruzeiro. O Cruzeiro faz pouquíssimos gols de escanteio. Mas aí falando da dupla Caio Jorge e Matheus Pereira, é muito bom para o cruzeirense poder ver esse camisa 9 e o camisa 10 se dando muito bem. Então o Matheus Pereira e Caio Jorge agem como o arco e a flecha do ataque do Cruzeiro. É sempre um buscando o outro para construir essas jogadas ali na frente. Um tem muita confiança no outro, eles se entendem muito bem, tem uma química muito boa de Matheus Pereira e Caio Jorge. E o Matheus Pereira que gosta de trabalhar com essa bola enfiada, o Caio Jorge é o atacante que tem a característica perfeita para isso. Sai muito bem em velocidade, se projeta muito bem nas costas do zagueiro. O último gol do Caio Jorge é de um jogador que percebe o espaço, ataca o espaço e, no caso, o Romero e não o Matheus Pereira, o Romero dá essa bola em profundidade para ele, ele faz o gol. Mas a gente já viu vários gols do Caio Jorge dele sendo acionado em profundidade, essa bola entrando muito precisamente e gols do Cruzeiro saindo assim. O Matheus Pereira é muito bom para colocar esse tipo de bola e o Caio Jorge é muito bom para aproveitar esse tipo de chance. Então é um cara que o Caio Jorge recebe, às vezes de costa para o zagueiro, já procura seu camisa 10, já procura o Matheus Pereira, entrega nele, ele vai facilitar, ele vai negociar, ele vai ajeitar esse jogo, amansar a bola para o Caio Jorge, que vai colocar para dentro, como foi no primeiro gol. Então os dois se entendem muito, é uma química muito boa e muito importante para o ataque do Cruzeiro ter o Matheus Pereira e o Caio Jorge em tanta sintonia assim, porque são as referências técnicas. Enquanto você tem o Wanderson e o Christian que se doam o jogo inteiro para ter essa intensidade que o Cruzeiro tem, que é uma marca registrada desse time do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, é a melhor coisa que esse time do Leonardo Jardim tem, que é essa intensidade, que é essa pressão, esse jogo feroz, esse jogo para cima do seu adversário, tentando sufocar o seu adversário. E um Cruzeiro que constrói isso muito bem, assim consegue seus gols. Muitos dos seus gols saem dessa pressão que o Cruzeiro exerce, como no primeiro gol que o Cruzeiro consegue ali um lateral de uma pressão alta que fez, de uma pressão muito em cima, de uma pressão muito agressiva. Christian abre uma ponta para pressionar o lateral, Wanderson abre outra ponta para pressionar o outro lateral, Caio Jorge e Matheus Pereira pressionam por dentro, fazendo o encaixe na linha de 4 do adversário, sufocando esse adversário completamente, e assim o Cruzeiro tem muito sucesso. Então, essa pressão alta é uma marca clara do Leonardo Jardim, uma marca clara desse time do Cruzeiro que vem dando muito certo. E o Cruzeiro consegue pontos, consegue gols, consegue resolver jogos e trabalhar muito bem nessa pressão alta. Um time que parece estar sempre pronto para construir uma jogada. Então o Cruzeiro faz isso também muito bem, rouba uma bola e parece que o ataque já se conecta muito rápido. Os jogadores já entram ali na sintonia precisa, na sincronia ideal ali. Um time muito bem treinado, um time que é muito aplicado taticamente, isso tem que ser falado dos jogadores do Cruzeiro, se doam e são aplicados taticamente. O Christian faz o papel dele muito bem, o Wanderson faz o papel dele muito bem, o Caio Jorge, o Matheus Pereira. Então, um jogador que entrar nesse jogo do Cruzeiro que não vai pressionar, não vai jogar. E a gente sabe como é que isso funciona. Então, o time está muito bem encaixado. E aí, mais um encaixe, o Fagner, que entrou no lugar do William, e a partir daí os gols do Cruzeiro saíram. Ponto 1. É preocupante a lesão do William, porque o Cruzeiro tem dois laterais bons, dois laterais que estão numa disputa. O William estava até ganhando um certo espaço, né? Foi titular contra o Grêmio no lugar do Fagner, mas o William saiu de campo lesionado. A gente não sabe ainda a gravidade da lesão do William. A gente vai saber disso um pouco mais para frente, entender qual que é de fato o problema do William, a gravidade dessa lesão. E, claro, espero que não seja algo grave que tire o William dos jogos, mas eu particularmente prefiro o Fagner no time do Cruzeiro. Acho que ao longo das melhores partidas do Cruzeiro, ao longo do melhor momento do Cruzeiro no ano, o Fagner foi o lateral direito. O Fagner foi o cara que se apresentou melhor
na lateral direita do Cruzeiro. Acho que hoje o Fagner é o encaixe melhor, dá mais segurança no sentido de pressão, no sentido de defesa. O William constrói muito melhor. Mas acho que hoje o Fagner é o lateral titular do Cruzeiro, ou deveria ser o lateral titular do Cruzeiro, mas sem querer falar nada pro Leonardo Jardim, não, porque, né, tá dando tudo muito certo aí. O Leonardo Jardim sabe muito mais, mas eu aqui, particularmente, prefiro o Fagner, né? Bom, e no todo, é isso. Um jogo muito bom do Cruzeiro. Mas como eu disse, o Cruzeiro não é um time de dominar o jogo completamente, não é um time que vai ficar toda hora em cima. O Cruzeiro deixa o seu adversário jogar também, né? O Mano Menezes tinha até falado, é um time que joga e deixa jogar, isso é muito bom pra gente, combina com o nosso estilo, e aí acabou dando no que dando, né? Dando no que deu, dando no que dando é bom. Dando no que deu aí, o Cruzeiro conseguindo uma vitória muito boa, muito tranquila, para dar o Cruzeiro mais fôlego para esse campeonato, para essa volta, em meio a muitas dúvidas. É muito importante o Cruzeiro dar essa resposta para o seu torcedor, tá? Porque acho que não sou só eu, se você também estava com esse tipo de dúvida, comenta aqui, deixa um comentário aqui, você falando a sua opinião sobre isso, se você tinha ali uma certa dúvida se o Cruzeiro iria ou não performar dessa forma que performou. Tá empatado com o Flamengo, tem um jogo a mais, né? Então, não são tudo flores aí pro Cruzeiro, precisa se encaixar melhor nessa briga, de fato, pelo título. Se a briga do Cruzeiro é de fato pelo título, precisa se encaixar melhor, porque assim, não tá descolado de ninguém. Tem a mesma quantidade de pontos do Flamengo, com um jogo a menos. Tem um ponto atrás do Red Bull Bragantino, então um deslize você perde. Tem 3 pontos a mais que o Bahia apenas. Tem 5 pontos de vantagem para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então não está descolado, não está nada resolvido. É uma briga muito apertada ali, então não pode dar vacilo. O Cruzeiro tem que jogar sempre perto do seu teto, ok? Sempre perto do seu teto. A ver o quanto de tempo que o Cruzeiro vai conseguir sustentar isso, mas essa já é uma resposta muito boa para o torcedor do Cruzeiro, que sim, o time está vivo, está na briga, não era só fase, o time voltou como se nunca tivesse parado, ok? Então, mais uma vez, pedindo você para deixar o seu like, seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva aqui, se já é inscrito, convida um amigo para se inscrever, compartilha esse vídeo para a gente espalhar, crescer esse canal aqui, para a gente falar de Cruzeiro por aqui todo dia, com análise, comentários, pós-jogo, entrevistas e tudo mais que a gente puder fazer. Valeu? Então, tamo junto e até o próximo vídeo.